Você sabe a diferença entre faturamento e lucro? Se você é empreendedor ou empreendedora, você mais do que ninguém precisa saber disso claramente. Mas não se preocupe que a gente vai falar sobre isso agora e vamos entender de uma vez por todas para não ter mais dúvidas. Eu sou a Naide Mascarenhas, sou bacharel em Ciências Contábeis, analista de dados há mais de 10 anos e empreendedora. E aqui neste canal eu trago vídeos como esse sobre gestão financeira, análise de dados na interpretação desses resultados. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? Então vamos lá, começando pelo faturamento. O que é o faturamento, né? Algumas pessoas vão se referir a ele como receitas ou entradas. Então, faturamento é tudo aquilo que entra na sua empresa através da venda dos seus produtos, através da sua prestação de serviços, né? Ou se você aluga equipamentos, por exemplo. Então, tudo que vem, né, de verba para o seu caixa, para a sua empresa, através, né, da atividade da sua empresa, este é o seu faturamento. E aí, para entender a quando se refere esse faturamento, né, de que mês se refere, vai depender do seu tipo de regime, né, adotado. No caso do MEI, é obrigatório o regime de competência. O que significa? Eu vou falar, mas eu vou considerar que todo mês já sabe disso na ponta da língua. Significa que, no momento que eu faço a venda, independentemente de quando eu vou receber, aquela venda entra para o faturamento daquele mês, né, no ato da venda. Então, por exemplo, hoje, 15 de outubro, fiz uma venda hoje, mesmo que o cliente vai me pagar em 3 vezes, novembro, dezembro e janeiro. Eu não recebi agora, mas a minha venda foi feita hoje, logo é do faturamento, o valor total da venda é do faturamento desse mês de outubro, entendeste? Então, o outro regime, né, de caixa, que no caso do ME ou do pequenos negócios, ele tem essa possibilidade de escolher, né, entre um ou o outro. Ele já é diferente, como o próprio nome já insinua, ele vai ser registrado no faturamento quando o valor realmente entrar, né, parcela por parcela. Mas vamos focar aqui no regime de competência, porque é o que a grande maioria, né, vai utilizar, e no caso do MEI, todo mundo. Então, vamos lá. Considerando aí o mês de setembro que já fechou o mês, né? Então, vamos ver. Tudo que eu vendi em setembro e que eu prestei de serviço, né? Vamos considerar uma empresa que faça os dois, né? Preste serviço e tenha venda de produtos. Refere-se ao faturamento de setembro. Digamos que eu fechei lá R$6.000 em vendas e R$4.000 em prestação de serviço. Totalizou R$10.000. Logo, o meu faturamento de setembro foi de R$10.000. Entendeu? Então, simples assim. O faturamento em si, ele não fala muita coisa da empresa, né? Você não consegue saber a saúde financeira da empresa apenas com o faturamento. Mas ele também é importantíssimo de se acompanhar, né? Aqui, alguns dos exemplos ele é usado para base de cálculo, né? Dos impostos, né? No caso do MEI, o Simples Nacional. A possibilidade, né, quando você acompanha seu faturamento, você sabe como é que está a movimentação do seu negócio, que está fortemente ligado ali com a necessidade de reabastecer o seu estoque. Quando você tem esse conhecimento, você também tem um poder de barganha ali com o seu fornecedor. Você consegue, de repente, alterar as estratégias, entendendo o que for melhor para você, para sua empresa. Vamos ter um exemplo que você tem o costume de fazer compra a cada 15 dias, né, ou tem comércio que é semanalmente, né? Quando você conhece seu faturamento, você tem ali uma certa tranquilidade, uma certa confiança que você já sabe ali um histórico, né? Do ano passado, dos últimos meses, enfim, você já tem um conhecimento ali da sua curva, você consegue, de repente, poxa, eu consigo, como eu já sei o que em média eu vou gastar no mês, eu consigo fechar e comprar por mês. De repente, se meu produto tem durabilidade, eu já sei do mês, eu consigo comprar para 2 meses. O fato aqui é para você ver que quando você vai comprar em maior quantidade, você consegue negociar com seu fornecedor e ter, de repente, descontos, entendeu? Então, aumenta seu poder de barganha. Mais um ponto importante para você acompanhar o seu faturamento, né? E aí tem um outro ponto, não só para o faturamento, mas mais para o fluxo de caixa inteiro. Ele não entra para o relatório, né, mensal ou anual ali dos impostos, mas o governo pode pedir nos órgãos competentes a qualquer momento. Então, fiquem atentos aí, porque vocês precisam ter tudo registrado, não só registrado, mas ter também as comprovações salvas aí por bons anos. Então, né, já fica aí esse alerta. Essa última frase, né, tá muito conectada, a gente vai voltar nela depois, mas prestem atenção, memorizem isso aqui, ó. Faturamento crescente, né, meu faturamento lá tá crescendo, opa, não garante que o seu negócio está saudável. E o que é um negócio saudável? É aí que entra a definição de lucro. Lucro é tudo aquilo que sobra depois que você faz todos os pagamentos. Pagou todos os custos fixos, variáveis, as despesas. O valor que ficou lá em caixa é o seu lucro. Não necessariamente em caixa, né? Digamos que você direcionou lá para reserva de emergência ou precisou fazer alguma compra emergencial para o negócio. Mas, enfim,
não está necessariamente no caixa, mas quando você faz esse cálculo aqui, faturamento, tira os custos e as despesas, o que tem no final é o seu lucro daquele mês. Então, por que daquele mês? Porque todo mês é esse mesmo cálculo. O que entrou no mês, o que saiu no mês e quanto ficou. Certo? E aí, é importante, assim como você acompanhar ali a curva de faturamento que eu falei, você também acompanha a curva de custos, de despesa, a curva de lucros, né? E o que é essa curva que eu falei? De repente, sei lá, você tem um valor em maio, um valor em junho, um valor em julho, você observa aí, você vai ver que aquele valor, às vezes ele sobe, às vezes ele desce um pouquinho, às vezes ele sobe, às vezes ele desce um pouquinho. A menos que tenha um reviravolta muito grande na sua região, no seu negócio, ele tende a ficar ali parecido, próximo, sabe? Com umas pequenas variações. Então, imagine que no meio dessa curva tem uma linha reta, que é a sua média. Então, quando você tem sua média, você sabe que ela pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Então, você acompanhar isso, você consegue, né, ter mais conforto, né? Usando os dados para te trazer conforto nas suas decisões. Essa é a proposta aqui. Então, olha essa frase, que é importante você entender, que conecta com o anterior que a gente falou. Um negócio pode ter um bom percentual de lucratividade, mas não ter um faturamento alto. E aí eu ainda acrescento, o contrário também é verdadeiro. O negócio pode ter um faturamento alto, mas não ter um bom percentual de lucratividade. O que significa isso, Nadiele? Vamos considerar que você tenha lá um faturamento mensal de 30 mil reais por mês. Legal. E aí você tá lá numa reunião, conheceu algumas pessoas num curso que você fez, e aí conversou com outros empresários, e aí um comenta, poxa, meu faturamento mensal é de 300 mil. Sua primeira reação vai ser, caramba, que da hora, né? Um dia eu chego lá. E aí, o que você pressupõe, né? O que você já acredita assim que você ouve esse número alto? Que a pessoa tá lucrando muito, que o negócio dela tá maravilhoso. Mas nem sempre. Isso não é uma verdade absoluta. E aí, por que não? Porque às vezes o negócio, ele tem uma alta lucratividade, perdão, um alto faturamento, né? Entra muito dinheiro, às vezes, né? Porque tem muito cliente, às vezes porque o produto dele tem um valor alto, valor monetário mesmo, né? Não de agregar. Ele tem um valor alto, então obviamente o faturamento dele vai ser alto, né? Porque rapidamente ele alcança esse número, diferente de alguém que vende produtos baratinhos. Até alcançar aquele número de 300 mil, né? É outro cenário. Tem que ter muita quantidade de vendas. Vocês estão me acompanhando. Então, imagina que essa pessoa tem esse faturamento de 300 mil, mas o produto dela, né, tem um valor alto porque justamente ele compra também, o custo dele é muito alto, para a manutenção dele é muito caro, precisa de alguém específico para cuidar daquilo de repente, enfim, N fatores, e aí contribui para que ela tenha também um custo muito elevado. E aí, digamos que num exemplo assim bem extravagante, ela tenha esse lucro de 300 mil, mas ela pague 290 mil por mês para manter aquilo. No final, quanto que está sendo o lucro dela? 10 mil. Aí você com seu negócio de 30 mil, às vezes tem um gasto lá de 10 mil, 15 mil, e você, no final, fica com quanto de lucro? 15 mil, né? A média mensal. Então, o seu lucro está de 15 mil e o da pessoa com faturamento altíssimo está 10 mil. Quem está lucrando mais, né? Quem está com o maior percentual de lucratividade? Você. Então, é um exemplo absurdo, como eu comentei, mas só para você entender. E não é tão absurdo assim, gente, porque eu já trabalhei com empresas que não tinham lucro, mas tinham faturamento beirando a 1 milhão. Ai, Nadiele, mas então por que não fecha a empresa, né? Compensa, para ela compensar, era estratégia, para poder dizer assim, nós trabalhamos com essa empresa, era uma empresa, né, de renome, então para eles era importante, né? O que sustentava o negócio eram os outros acordos, os outros produtos, mas aquele em si não tinha lucro. Então, isso pode acontecer, né? Às vezes, o negócio não tem lucro e a pessoa nem sabe, porque fica tipo, sabe o que ela tapa aqui, cobra aqui, abre aqui? Não sei se eu falei certo o ditado, mas é mais ou menos isso. Eu recebo aqui, eu já pego esse dinheiro, gasto ali, aí eu já não sei, eu não separo, eu não controlo, eu não sei quanto que eu tive de lucro no mês. Eu só tô... O dinheiro que entra, eu já pago isso, cobro aquilo, pago minha fatura, faço... No final você não sabe, mas pode ser que você não tá tendo lucro. Ai, Nádia, então tô com medo de analisar meu negócio e descobrir que meu número no final tá no vermelho, que eu tô pagando pra trabalhar, ou que eu não tô tendo quase lucro nenhum. Não é pra te assustar, não é pra ficar com medo, na verdade é pra você entender. Você prefere parar, analisar, ver o seu número, poxa, não tá legal, mas vamos entender onde é que tá indo, o que eu posso mudar aqui, o que eu posso deixar de gastar, qual custo que eu posso diminuir, reduzir, como que eu posso aumentar a minha receita, como que eu posso aumentar meu percentual de lucratividade e garantir a sustentabilidade do negócio. Não é melhor?
né? Do que ficar, prefiro não ver, vamos indo, prefiro não saber como tá. Não. Vamos entender o negócio e depois entender como, né, solucionar cada problema, como melhorar o resultado, né? Um por vez, não se assustem. O primeiro ponto aqui para você que está iniciando, que o foco principal do canal é para quem está iniciando, não no negócio. Às vezes você tem anos no negócio, mas você não está iniciando ali em adquirir conhecimento, entender um pouco melhor, fazer uma gestão mais equilibrada. Então, para você que está iniciando, não quero que você se assuste. Se você já entende desse processo, você já faz o controle da sua empresa, ótimo. Espero que agregue, né, no seu conhecimento. Mas o foco para quem está iniciando, né, a controlar o seu negócio, não se assuste. É o básico, é o simples aqui, ó. O que entrou, o que saiu, quanto ficou. Por hoje é isso que eu quero que vocês entendam, certo? E entender isso, né, do conceito também, o que é o lucro e o que é o faturamento, né? Para você não se iludir. Às vezes você vê, caramba, vendemos pra caramba esse mês, eba, que legal. Sim, é muito legal. Por muitos fatores é muito bom, né? Vai aumentar a sua rotatividade, de repente tirou produtos que estava parado no estoque, né? De repente trouxe mais visibilidade, você criou uma promoção lá, trouxe mais visibilidade para o seu negócio, né? Para sua empresa, ótimo. Então, por muitos fatores é bom, mas talvez não foi para o lucro. É só isso que eu quero que vocês entendam, essa diferença, porque daí vocês vão, juntamente com outros dados, depois entendendo melhor um cenário geral da sua empresa. Então, o lucro determina se o negócio é viável e sustentável. E assim, não importa o tamanho da empresa. Se é pequena, média, grande, gigante, não importa onde ela está, qual cidade, estado, país, todo mundo no final quer lucro. Né? Lucro para você, lucro para o seu sócio, quando tem sócio, lucro para os acionistas, quando tem acionista. Então, no final, é isso que vai determinar, né? A viabilidade e sustentabilidade do seu negócio. Então, é isso que vocês vão acompanhar de perto, né, para entender bem. E é ele também que vai permitir você investir no seu negócio, né? É isso aqui, esse número que você vai poder olhar e vai falar assim, caramba, eu precisava reformar meu negócio. Mas não é a hora, não é tempo não, porque os lucros estão me dizendo que não é tempo. Os números falam. A gente tem que aprender a ler os números. Então, é isso. Mas, poxa, eu tô com reserva de emergência ok, tô com um bom caixa, já fiz um caixa também ali para investimentos futuros, acho que eu consigo, sei lá, reformar meu negócio que eu estava querendo, eu consigo ampliar minha loja, eu consigo, de repente, até abrir uma filial, eu consigo contratar novos funcionários, de acordo com a necessidade, não é só porque tem dinheiro que você vai contratar gente. Mas você está entendendo o negócio aqui que eu quero dizer? É esse número que vai te dizer os próximos passos, qual o cenário que está e o que você pode fazer a partir daí, certo? E aí, já até respondi, né, por que é importante diferenciar, justamente para você saber o seu negócio, você saber como é que tá o cenário, quais decisões importantes que você pode tomar com base em dados, né, com base realmente no seu resultado, com base nas curvas, né, de movimentação da sua empresa, conhecendo profundidade o seu negócio, as suas variações, e não simplesmente porque o concorrente fez isso, eu vou fazer também. Nem tudo que é bom para ele é bom para você. Né? Nem tudo que traz lucro para ele traz lucro para você. O valor dele nem sempre traz lucro para você também. Então, tem que analisar o seu negócio, obviamente sempre antenado, né, com a região, vendo o que está acontecendo por ali com o concorrente, mas com base nos seus próprios dados, né? Então, ele ajuda a entender se o negócio é viável, rentável e planejar melhores preços, investimentos e crescimento, que é o que a gente já falou aqui. Aí, como que eu faço isso, Nádia? Para finalizar aqui, ó, última página. Anote tudo. Aqui tá falando sobre faturamento, né, despesa, aqui é o fluxo de caixa, anote entradas, custos e, né, despesa, que são as saídas, custos e despesas. Anota tudo, porque daí você vai conseguir fazer esse controle de tudo que a gente falou, entender o lucro real do seu negócio. Quando eu falo anote aqui, obviamente, pode ser ali no dashboard que a gente tem disponível para venda, com tudo já feito simplesinho. Depois eu vou trazer outros mais complexos, mas eu quero que você entenda, comece do básico, simples, bem feito. Então, a gente tem, por enquanto, somente o fluxo de caixa. E você, de forma clara, você só entra lá, registra realmente seus dados, tudo que entrou dia a dia, tudo que saiu dia a dia. E o próprio dashboard, né? Quando eu falo dashboard, é o painel, o próprio controle financeiro, vai apresentar para você, né, com gráficos que te deixam mais claro, mais visível, né, como está o resultado da saúde do seu negócio. Vai te ajudar a acompanhar, vai te ajudar a tomar as decisões mais seguras. Então, tá ali os dashboards, né? Não tô falando que precisa ser o meu, que é muito claro, que tem informações legais, que já tá tudo calculadinho lá e que tem um ótimo custo-benefício. Não precisa ser o meu.
Pode ser um que você simplesmente pega, abre aí uma aba e começa a preencher. O importante é que você anote. Eu só aconselho você não fazer no caderno, por exemplo, porque depois vai ficar complicado para você vir digitando número por número, fazer os cálculos. Eu sei que tu não vai fazer. E aí não vai adiantar nada ter dado lá que você não vai usar. Não é esse o intuito. Então, se você quer fazer, pode ser o seu, não precisa ser o meu, que é maravilhoso e um ótimo preço. Pode abrir uma página do Google Sheet, por exemplo, que é gratuito, e ele já salva automaticamente. Desde que você tenha acesso à internet, você vai ver lá que ele já está salvando, e você consegue, né, garantir que você não vai perder nenhum dado. Então, vai preenchendo lá, um soma que você saiba fazer, já vai te ajudar muito. Pelo menos comece. Depois que você, decidi, vou comprar esse controle financeiro que a Naide tanto fala, é só copiar e colar lá, né, no formatinho que tá lá, e você já vai ter também os mesmos benefícios do controle, certo? E aí, usar essas informações para tomar decisão, porque como eu falei, não adianta nada ter os dados e não usar eles, né? Então, vamos registrar para ter os dados e depois analisar e entender o que eles dizem sobre o seu negócio. Combinado? Então, é isso. Deixe saber nos comentários se vocês entenderam, se tem alguma dúvida ainda, se tem alguma sugestão de alguma outra dificuldade que vocês têm no dia a dia. E fiquem atentos para a gente, né, se ver nos próximos vídeos. Combinado? Tchau, tchau!